Boa noite a todos que nos assistem nesses instantes. Que Jesus nos ampare, que Ele nos fortaleça, que Ele nos intua e nos instrua sempre. Obrigado ao Centro Espírita André Luiz por nos dar a oportunidade de divulgar o Evangelho do Cristo. Estaremos conversando com vocês sobre família evangelizada. O que é família? Socialmente falando, nós entendemos como célula máter da sociedade. É o primeiro agrupamento social do indivíduo, que mantém com seus pares uma relação de consanguinidade e também de afeto. Nós vamos estudando a doutrina espírita e vamos tendo uma compreensão mais profunda do que é família. Porque nós aprendemos que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. O espírito já existia bem antes da formação corporal. Também aprendemos, quando Jesus ele é lembrado, que a sua mãe e seus irmãos estavam esperando-o, quando ele fazia uma pregação, e ele então pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, que todos aqueles que fazem a vontade do Pai é minha mãe, são meus irmãos. Então Jesus apresenta ali um outro conceito de família, que ele fala de família espiritual, ou parentela espiritual, que Kardec vem muito bem sintetizar para todos nós, concluindo que as relações consanguíneas deveriam, mas elas não criam relações afetivas. Porque no conceito de família, na doutrina espírita, conforme Joana de Ângeles nos traz no livro SOS Família, ela vem dizer que antes de ser uma união de corpos com objetivos comuns, é uma reunião de espíritos desajustados, precisando de ajustes. São espíritos endividados, buscando o pagamento dos seus débitos. Então não é por acaso que estamos reunidos no meio núcleo familiar, até porque são escolhas que nós fazemos visando o nosso processo de elevação intelecto-moral. Sendo assim, quando nós deparamos com alguns noticiários dessas violências físicas e morais, dessas agressões que ocorrem no núcleo familiar, que nos deixam estarrecidos, quando a gente vê lá um pai tirando a vida de um filho e vice-versa, o filho tirando a vida de um pai, a mãe tirando a vida do esposo, o esposo tirando a vida da esposa, enfim, situações que nos deixam assim, naquele ponto de interrogação, por que Deus permite que essas coisas venham a acontecer no meio daqueles que deveriam se amar? É claro que essa interrogação ela graça no meio daqueles que desconhecem o Espiritismo. Porque se é um agrupamento de espíritos desajustados, precisando do processo educacional de fortalecimento do vínculo afetivo, porque a reunião familiar nesse mundo material se dá com esse propósito, criar ou aumentar, fortalecer os vínculos afetivos. Por quê? Porque o espírito, quando ele vem reunir aqui no núcleo familiar, trazendo em seu arcabouço espiritual todos aqueles sentimentos negativos que foram amealhados em vidas passadas, então as contingências reencarnatórias permitem que, de alguma forma, numa convivência com um determinado inimigo ou um espírito a quem a gente não gosta, possamos criar
a afetividade. Então, as relações consanguíneas deveriam, mas elas não determinam afeto, infelizmente. Por isso é que a gente, quando tem esses noticiários, nós sabemos a origem. Não é porque Deus, vontade de Deus, né? Porque Deus permite, é porque Deus não vai interferir em nosso livre-arbítrio. Nós somos uma individualidade, com capacidade para pensar, para agir ou não agir. O grande problema é que nós, diante de certas situações, agimos de uma forma intempestiva e quase sempre somos levados pelos nossos sentimentos negativos e que são aumentados, né? E que são, às vezes, direcionados por aqueles irmãos desencarnados que nos obsediam e que nos auxiliam em nossos processos desequilibrantes, nossas relações doentias. Então, se a família é um agrupamento de irmãos necessitados de reajuste, aí vem aquela pergunta, mas essa família, ela é formada assim, de uma forma imediatista, aqui no mundo material? Vamos a um questionamento que foi feito a Emmanuel no livro Consolador. É a questão 175. Então, questionaram Emmanuel, né, se o Instituto de Família é organizado no plano espiritual antes de projetar na Terra? Então, Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas sagradas origens na esfera espiritual. Em seus laços, reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. E é tão interessante quando a gente fala dessas agressões, dessas violências, que, de alguma forma, quando a gente está fazendo uma leitura da Bíblia ou escutando uma pregação sobre a Bíblia, nós temos casos, né, bíblicos dessas violências físicas que são cometidas no seio familiar. Deixando de lado, por exemplo, o simbolismo de Adão e Eva, nós temos ali a época, o tempo que Caim matou Abel, por inveja. Nós temos outras passagens bíblicas, né? Absalão, que acabou estuprando a tua irmã e que depois foi agredido por um irmão, outro irmão, né? Num processo de vingança. Davi, ele era invejado pelos irmãos por ele ser preferido do pai, que depois foi tratado com ignorância, com agressividade. Nós temos o caso do filho pródigo que, quando retorna ao lar, o outro irmão detesta, né, no seu processo de orgulho, não gostou muito do retorno do irmão. Enfim, e temos outras passagens que a gente poderia estar citando aqui. Mas só para demonstrar a vocês que essas violências elas sempre ocorreram. Sempre. Ou seja, o objetivo, o motivo, de alguma forma, é sempre o mesmo, né? Porque quando o espírito ele desencarna, ele leva para o mundo espiritual tudo aquilo que ele conquistou no que diz respeito a sentimentos, a emoções, aos aspectos morais, né? Aos aspectos espirituais. Material não, material fica, mas o que é propício do espírito, aquilo que ele conquistou para ele, são as coisas internas, né? Ele leva, ele não perde. Quando ele pede uma nova oportunidade para vir a este mundo, compor uma determinada família, onde ele vê a necessidade de um reajuste, que nós chamamos de um desenvolvimento moral, que é o processo educacional, ele traz com ele alguns daqueles sentimentos, né? No seu arcabouço espiritual, a gente chama de memória espiritual. E muitas vezes essas memórias espirituais elas são alimentadas pelos obsessores, principalmente aqueles, né, que provavelmente também têm uma ligação negativa com aquele outro membro da família. Agora, se é o espírito que traz no seu arcabouço espiritual esses sentimentos negativos, não tiver uma força de vontade enorme, lutando contra eles, ele acaba dando vazão. É o que explica, primeiramente,
essas agressões, essas violências que são cometidas no seio familiar. Então, a doutrina espírita, no seu aspecto pedagógico, que ela é filosofia, ela é ciência, ela é religião, né, que retrata a parte moral dos ensinos do Cristo, ela vem nos mostrar que absolutamente nada nesse mundo acontece por acaso. Nada. A gente aprende que uma folha de uma árvore não cai sem que Deus não permita. Então, tudo tem a permissão de Deus quando isso acontece, porque tudo faz parte de um processo de aprendizagem. Tudo. Tanto as coisas boas como as coisas negativas, elas são processos de aprendizagens, e da qual o espírito deve responder, né, em um futuro próximo, nesse ou até mesmo no futuro próximo. Então, quando há o agrupamento aqui na Terra, porque já houve um planejamento no mundo espiritual. Já houve, né? A gente vai ver o caso do Segismundo no livro Missionários da Luz, quando ele tem que reencarnar, sendo filho de Adelino, mas a Raquel eram espíritos inimigos, tendo em vista situações deploráveis numa vida passada, houve todo um trabalho da equipe espiritual para que a reencarnação acontecesse, principalmente para que Adelino, enquanto pai, pudesse aceitar o Segismundo como filho, né? Então houve toda uma preparação. Nós temos casos e casos citados nas obras de André Luiz, mas um especial eu gostaria de relatar aqui, no livro Ação e Reação, que é o caso do José Olímpio, que ele planeja a morte de 2 irmãos para que ele pudesse ficar com a herança sozinho, e depois que os irmãos desencarnam, ele se torna uma pessoa boníssima, um pai exemplar, um cristão, invejado ali pela sociedade. A investigação concluiu que houve uma fatalidade, os 2 irmãos desencarnaram, mas no livro vai relatando que foi um plano muito bem bolado. Os 2 irmãos retornam ao plano espiritual, cheios de ódio, com a vontade enorme de emplacar uma vingança, passam a obsediar a família do José Olímpio, né? Levando a óbito a esposa e o próprio José Olímpio. E depois obsediando ferozmente o filho que ficara encarnado. Ou seja, há todo um trabalho feito ali, principalmente para acabar com a obsessão sobre aquele irmão encarnado, e ao planejamento para que eles retornem, os 4 retornem novamente ao mundo material. José Olímpio e a esposa, se eu não me engano é Laura, se estiver enganado aqui, formando o casal e recebendo os 2 irmãos de Adelino como filhos. E aí vem aquela interrogação: como é que seria essa relação? Ou como será essa relação? Aí vai depender exatamente do entendimento, do desenvolvimento, das possibilidades sentimentais. Porque em algum momento, como a gente fala da memória espiritual, que pode vir à tona, não de uma forma ampla, completa, mas pequenos flashes, né, de acontecimentos de vidas passadas, mas principalmente o sentimento que pode renascer, como os filhos viverão, às vezes, detestando principalmente o pai. Porque tudo é fruto de vidas passadas. Nem tudo fica completamente esquecido, porque a gente retorna, trazendo em nosso arcabouço espiritual alguns flashes de nossas vidas passadas, mas nós esquecemos praticamente todo o resto. Só nos é apresentado, às vezes, algumas coisas que se tornam necessárias para uma vivência mais equilibrada. Então, as contingências reencarnatórias colocam frente a frente inimigos de vidas passadas. Olha que maravilha quando nós conhecemos o Espiritismo. Porque é pelo Espiritismo que a gente compreende esses processos doentios que graçam no meio familiar.
possibilidades enormes que os espíritos têm numa vivência familiar para criar ou mesmo fortalecer os vínculos afetivos. No livro Nosso Lar, quando a mãe de André Luiz diz a ele que ela vai reencarnar, que vai voltar à Terra, é tão interessante que André Luiz disse a ela: mãe, mas a senhora vai largar isso aqui para voltar a viver numa situação complicada no mundo material? E o que é pior, porque a mãe já tinha dito a ele que voltaria com o pai dele, que se encontrava no umbral, com as duas amantes, né? Estavam ali vampirizando, então ela voltaria como esposa novamente do pai, o Laerte, e receberia as duas amantes do Laerte, as amantes de vidas passadas, como filhas, né? E André Luiz, então, mas a senhora vai voltar a viver numa situação complicada? Porque naquela época, né? Quando ela estava encarnada, era uma dona de casa, e aquela coisa do machismo, que o pai podia ter outras mulheres, que o sangue é fraco, que ele era homem, aquelas coisas todas que nós sabemos, né? Enfim, André Luiz fala, mas você vai voltar de novo a viver aquela condição, e o que é pior, levando duas inimigas? Aí ela fala, não, André, elas não são minhas inimigas, elas são minhas irmãs, elas precisam de mim. Da mesma forma que o teu pai, você quer que eu abandone o teu pai, largue o teu pai naquela situação para sempre? Não. Se tem a oportunidade de uma convivência para criarmos os laços afetivos ou fortalecermos os laços afetivos, né, a gente tem que aproveitar. Então, a doutrina espírita joga luz sobre esses processos. Ou seja, quando nós estamos formando uma família aqui, todos, de alguma forma, deveriam buscar o seu processo de transformação. E a doutrina espírita, o conhecimento do espiritismo, nos facilita. Olha só, gente, nos facilita, porque a nossa reencarnação atual é uma das melhores, exatamente porque detemos o conhecimento do espiritismo. Então, com o conhecimento do espiritismo, o nosso caminhar se torna mais fácil, não é? Eu acredito piamente nisso. Ou seja, a evangelização da família, o processo de transformação familiar, ou podemos dizer também a educação familiar, é o nosso objetivo enquanto aqui estamos. O grande problema é que nós aqui nos reunimos, nos deixando levar pelos nossos sentimentos doentios, e eles vão, às vezes, se apoderando das nossas atitudes, né? E aí, passando para os nossos comportamentos, a gente acaba até mesmo descurando, ou seja, deixando de lado o processo evangelizador, o processo educacional, né? Como é que a família ela se evangeliza? O primeiro ponto, nós que já somos pais, avós, tios, né, que já temos a possibilidade de encaminhamento do espírito desde o seu nascimento, porque a gente imagina que evangelizar, e muitos pais falam, não, eu só vou botar meu filho numa aula de evangelização quando ele completar 18 anos, porque ele pode escolher uma religião, que é lei do engano. Deus permite que a criança, que o espírito, passe por aquela fase, a fase infantil, exatamente para que ele possa ter a sua índole modificada, né? As arestas que ele vai demonstrando em alguns comportamentos, que tipo de espírito ele é, então, que aqueles encarregados pela sua educação possam modificar índole e comportamento. Por isso é que Deus permite. E a gente sabe também, nós aprendemos no Espiritismo, que até os 7 anos a possibilidade é enorme, porque ainda o processo reencarnatório não foi totalmente concluído. Ou seja, o espírito ele fica mais maleável às orientações, às imposições, né, educacionais. Então, por isso que a gente sabe dentro da doutrina espírita que a partir de 0 ano o ser espiritual já pode ser encaminhado a uma aula de evangelização infantil. Muitas casas se prepararam para isso, para receber esse serzinho assim que ele retorna ao mundo material, né? E a gente vai entendendo que
O processo educacional, ele começa bem antes, né? O de evangelização, ele começa bem antes da concepção. Porque o espírito já começa a ter uma ligação com a mãe, com o pai, né? Muito tempo, bem antes mesmo dele vir, dele nascer nesse mundo material. Então, conversar, dialogar, enquanto a mãe, né, está ali no processo de gestação, manter aquele diálogo com o espírito, falando com ele, conversando, fazendo carinho, tudo isso é um processo de evangelização onde ele vai sentir que ele vai ser muito bem querido e já vai começando a se adaptar àquela nova existência. Então, quando a família é evangelizada, ela vai viver em um lar, porque lar é diferente de casa. Casa é a construção física. Casa são as coisas externas, né? Lar são as coisas internas, que diz respeito a sentimentos daqueles que ali vivem. Então, a ideia de uma família evangelizada é a construção de um lar equilibrado. Porque, gente, problemas todas as famílias têm. Por isso é que os problemas existem, exatamente porque são espíritos endividados. Então, todas as famílias têm problemas. Não existe família perfeita, família santa, não. Esquece isso. Afinal de contas, nós estamos no mundo de prova de expiação, entrando no mundo de regeneração, aonde o bem, o mal, suplanta o bem. Ou seja, na medida que a gente vai buscando o processo de evangelização, automaticamente a gente aprende a lidar com esses problemas de uma forma equilibrada, de uma forma disciplinada, né? Como é que essa família ela pode ser evangelizada? O primeiro passo que a gente sempre orienta é buscar uma atividade espiritual numa casa espírita. Ou até mesmo material, ser voluntário de uma atividade numa casa espírita, fazer uma sopa, né? Fazer uma campanha, talvez as campanhas altas, a campanha Alta de Souza e outras campanhas, né? Outras campanhas que existem em algumas casas, participar das palestras públicas, do estudo sistematizado do Espiritismo, né? Para ter uma compreensão mais profunda da mensagem do Cristo, tomar o passe, fazer outros cursos que a casa oferece, né? E aí, de alguma forma, o ideal seria que todos os membros da família fossem e participassem dessas orientações que eu acabei de citar. Uma outra medida também, que a gente sabe que pode melhorar muito na evangelização, é buscar, sempre que possível, criar um momento para a realização do culto do Evangelho no lar. É trazer o Cristo para dentro do ambiente familiar. É trazer o Cristo para o lar. É apresentar o Cristo a todos aqueles que ali se encontram. Então, em um determinado dia da semana, em um horário muito bem escolhido, inclusive com a anuência de todos os membros da família, sentar ao redor de uma mesa ou de um local. Se não tiver mesa, não tem problema. O importante é que todos estejam bem acomodados, né? Até sentar no chão, no banquinho, enfim. Fazer ali uma pequena reunião durante 20, 30 minutos. Fazer a leitura do livro, né? De um livro de mensagens. Eu geralmente aqui em casa eu faço com o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois utilizamos uma obra de Emmanuel, a obra de mensagens muito pequenas, né? Muito bem explicativas. São mensagens bem explicadas. O Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva. Talvez, se quiser, também um outro livro de mensagem ou de estudo, né? No nosso caso aqui, a gente faz a leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos, depois uma prece final. Pessoal, naquele momento, a atmosfera daquele lar, ela se transforma, ela muda.
os seres espirituais desencarnados que participam daquele momento, muitas vezes auxiliando na realização do culto, permanecem um bom tempo ali, né, representando Cristo. Então, se era uma casa com essas medidas constantes de espiritualização, que é o processo de evangelização, aquela casa, ela tem de virar um lar, onde os seus membros saberão resolver os problemas da melhor forma possível, através do diálogo, através da compreensão do outro, da aceitação do outro, porque evangelizar é o aprender a conviver. Então, uma pessoa evangelizada, ela aprende a conviver com o outro, a entender o outro, até a percepção do outro, não é julgar o outro, não é ficar apontando o dedo, não, é ter a compreensão de que ele é um espírito endividado, como, né, todos nós somos, não existe santo nesse mundo. Os espíritos mais evoluídos a gente já tem conhecimento, mas mesmo assim eles souberam enfrentar alguns problemas familiares e conseguiram resolver os problemas sem nem utilizar nenhuma forma mais agressiva. Porque o aprender a conviver é exatamente estar dentro daquele ensino do Cristo. É amar ao próximo como ama a si mesmo e Deus sobre todas as coisas, e a querer para o outro aquilo que você quer para você mesmo. Aí alguém vai dizer assim, mas na minha casa eu sou sozinho, só eu que frequento o centro espírita, ninguém me compreende, não tem problema. Faça sozinho. Apresente a doutrina espírita através dos seus exemplos aos membros da família que desconhecem o espiritismo. Porque a evangelização, ela te levando à compreensão da mensagem de Jesus, ela vai te propor a exemplificação daquilo que você aprendeu. Então, para que você evangelize os membros da tua família que desconhecem a mensagem do Cristo, é imperioso que você exemplifique aquilo que Jesus exemplificou quando veio a este mundo há 2000 anos. A base do seu evangelho é o amor. A base do seu evangelho é a compreensão. A base do seu evangelho é a caridade, é a verdade. Veja bem a forma como ele enfrentava os seus problemas. Ele não fugia dos problemas. Então, a pessoa evangelizada, compreendendo o outro, ela vai saber como enfrentar os problemas que nascem, numa convivência terra a terra. Porque nós sabemos que conviver com o outro requer muito equilíbrio, muita disciplina, muita tranquilidade interna, para que a gente possa estar, de alguma forma, entendendo aquela mensagem que o outro está nos passando e agindo da mesma forma que o Cristo agiu. Então, que a gente possa estar aproveitando a oportunidade que o Espiritismo nos oferece e buscando sempre encaminhar os nossos pares, as nossas crianças, os nossos netos, para a evangelização infantil, para que tenhamos um mundo transformado, um mundo melhorado. Porque na medida que o mundo melhora, os seres humanos melhoram, o mundo também vai melhorando, porque tudo se transforma, E a evangelização é isso, é a transformação intelecto-moral, é a educação do ser integral, tá bom? Então que Jesus nos ampare, que Ele nos fortaleça sempre, que a gente possa estar divulgando cada vez mais o seu evangelho de luz, levando a cada lar, através dos nossos exemplos, o quanto ele fez uma diferença em nossa existência, através das nossas atitudes, através da forma como nós nos relacionamos, baseando sempre no teu evangelho amor, porque é nosso objetivo. Nós não temos outro objetivo nesse planeta, a não ser a nossa transformação
intelecto moral. Né? A doutrina espírita ela não é salvacionista. Ela não vê ao mundo salvar o homem, como propõem outras doutrinas religiosas, mas ela veio nos mostrar o caminho que todos nós devemos seguir, para que um dia consigamos alcançar essa felicidade que tanto almejamos, que não é desse mundo, como os espíritos amigos nos falam. Porque a verdadeira felicidade nós só vamos encontrá-la quando nós estivermos numa condição de espírito puro. E aí essa pureza ela será alcançada através de uma convivência com o outro nas várias encarnações que nós estaremos submetidos. Tá bom? Então que Jesus nos ampare, nos fortaleça, nos abençoe e que Ele permaneça conosco sempre. Fiquem com Deus.